Olá, seja muito bem-vindo. Você pode acompanhar conosco também essa edição do DC Notícias Web pelo YouTube através do QR Code que está no canto da tela. Veja agora os destaques dessa edição. O município amplia vagas de acolhimento a pessoas em situação de rua. Parque das Aves registra crescimento de 8,4% no feriado prolongado. Carreata do Conhecimento, Foz do Iguaçu é o primeiro município do estado a receber a escola móvel. O DC Notícias Web já está no ar. Olá, a gente abre essa edição do DC Notícias Web falando da queda das temperaturas na fronteira. Com os dias mais frios, o município de Foz amplia para 158 as vagas do serviço de acolhimento a pessoas em situação de rua. O atendimento será ofertado até o dia 31 de agosto. Todo ano a gente faz a operação de inverno, a gente amplia as vagas dos acolhimentos para atender a população em situação de rua em função das circunstâncias climáticas. A gente sabe que o frio é dolorido para a gente, imagina para essas populações. Então nós ampliamos as vagas da Casa de Passagem 1, que atende mulheres, famílias com crianças e idosos em situação de rua, a Casa 2, que atende o público masculino, e a Casa 3, que é uma casa mista, que atende mista, mas atende também prioritariamente migrantes e refugiados. Elas são atendidas pela abordagem social, encaminhados para o Centro Pop, aonde recebem alimentação, banho, recebem algumas roupas quando não tem, precisam trocar, e de lá elas são encaminhadas para as casas de passagem. É preciso fazer essa passagem pelo Centro Pop para fazer essa primeira identificação e aí fazer o encaminhamento do acolhimento para o lugar correto. Durante a noite, durante as emergências, isso durante o dia, mas da noite, durante as emergências, a equipe sinaliza e já acolhe essas pessoas se elas aceitam ir para o serviço e encaminha para a casa de passagem adequada. E logo no outro dia faz todo o encaminhamento da documentação e tudo aquilo que é preciso para organizar a vida dessa pessoa. Porque não é só acolher. A partir do momento em que essa pessoa é acolhida numa casa de passagem, tem uma equipe técnica, assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais em cada uma dessas casas que começa a trabalhar com essa pessoa, dialogar com ela, fazer uma aproximação, fazer um acolhimento maior, para que essa pessoa fale, diga de onde é, para que a gente possa tentar identificar os vínculos familiares, de que lugar ela é e, quando possível, tentar fazer esse retorno para a família, para a cidade de origem, claro que sempre olhando os vínculos dessa pessoa lá, alertando o serviço de assistência social daquele município, né, para que essa pessoa retorne com alguma segurança e com uma referência de atendimento no seu retorno. Seja para os vínculos familiares, né, seja para a sua cidade de origem. Quando a gente identifica que essas pessoas não têm documentação, né, desde solicitar a certidão de nascimento, seja daqui, seja da cidade de origem, a gente faz essa solicitação, encaminha para a realização, confecção do RG, para que ela tenha uma documentação mínima, né, para a sua segurança, porque documentação é segurança, amplia o acesso dela aos benefícios sociais. Então é isso que a gente procura organizar nestes espaços. A casa de passagem ela é diferente daquele famoso albergue, onde a pessoa tinha que dormir e ir embora no outro dia. A casa de passagem ela pode ficar por até 90 dias. A casa de passagem é aberta, a pessoa ela precisa aceitar ir, depois ela precisa aceitar ficar lá. Tem gente que vai, dorme uma noite, no outro dia resolve ir embora, ela tem a liberdade de sair, né? Não tem vaga garantida. Vou sair de manhã e voltar à noite. Ela precisa passar pelo processo novamente. A não ser em circunstâncias, por exemplo, nós temos gente nas casas de passagem que não tem onde morar, mas estão, por exemplo, em processo de qualificação para o mundo do trabalho. Aí ele consegue um emprego, ele fica lá até receber o primeiro salário, organizar a sua vida fora dali. Então é todo um processo que não é meramente uma dormida. Tem outras questões, outros elementos que essa equipe faz e que envolve o que a gente chama de proteção social ampliada.
De forma permanente, hoje, a gente tem inscritos, a partir do acompanhamento, uma média de 200 pessoas, fora aquela população que circula, que passa por aqui, que às vezes precisa ficar uma noite, às vezes precisa ficar 2 noites, 3 noites, estão em situação de rua. A gente, por exemplo, tem pessoas que estão aqui, passam por aqui, porque estão indo encontrar uma pessoa de referência numa outra cidade. Né? Mas ela não tem condições de pagar um hotel, ela não tem condições, né? E muitas vezes ela precisa, inclusive, do auxílio do município para chegar até lá. Todos esses encaminhamentos são avaliados e feitos quando possíveis. A média a gente tem uma média de 150 vagas de forma permanente. Nessa operação a gente consegue ampliar para 200 vagas, né? E geralmente a gente atende. Lembro sempre porque as pessoas perguntam. Essa política não é compulsória. O que quer dizer? Eu não posso pegar a pessoa e colocar lá. Ela precisa aceitar, ela precisa querer, ela não é obrigada. Quando ela quer, nós fazemos atendimento. Em determinadas circunstâncias, quando a pessoa não tem, sobretudo nas noites mais frias, nós também distribuímos cobertores. Há uma crítica sobre isso, mas isso é necessário, né, inclusive para garantir minimamente a condição daquela pessoa ali. As casas de passagem têm regras. Às vezes as pessoas não estão dispostas, quando elas perguntam, a gente informa quais são as regras, elas não estão dispostas, não aceitam, mas se ela precisa, nessas circunstâncias, a gente oferta o cobertor para ela ficar ali. Então, é um serviço bem organizado, com muita responsabilidade, porque envolve, sobretudo, a vida das pessoas. E tem muita criança, né, envolvidas nesses casos? Nas situações de acolhimentos de famílias, nós temos uma mudança de perfil, um perfil muito mais local, que às vezes as pessoas saíram de um lugar e até conseguir se organizar outro, mas tem crianças acompanhadas com as famílias, né? Quando isso acontece, a gente encontra uma criança sozinha, desacompanhada, em situação de rua e do Brasil, imediatamente nós notificamos o Conselho Tutelar e a Vara de Infância e Juventude. O município está fazendo alguma campanha ou assistência social em relação à campanha do agasalho? Porque geralmente nessa época vocês também precisam fazer essas doações para eles, né? Bom, nós recebemos o ano todo, roupas, sobretudo roupas masculinas, muitas doações chegam aqui. A gente tem nos espaços roupas que a gente recebe e guarda para esses momentos especiais. A gente também faz aquisição com um recurso pequeno que recebe para isso, mas faz para ter sempre essa retaguarda. E as próprias campanhas do agasalho, quando fazem as arrecadações, já colocam a assistência social nesse circuito e a gente recebe aqui e encaminha para esses espaços para ter essa retaguarda. Essa ampliação vai até quando? Ela vai até o fim do inverno. O presidente do Paraguai quer encontrar o presidente Lula na ponte da integração. O governo do país vizinho trabalha com a possibilidade da visita dos dois mandatários à ponte em julho, durante a cúpula do Mercosul. Os detalhes da agenda ainda estão sendo definidos, havendo, segundo o jornal La Nación, predisposição para a visita à nova ponte, cujo cronograma de obras chegou a 99% ainda no ano passado. As vias de acesso, contudo, seguem com estágio entre 20% na Perimetral Leste, em Foz do Iguaçu, e 50% no lote urbano com Presidente Franco. Caso o encontro se concretize, não está descartada uma cerimônia de inauguração parcial da via, cuja primeira etapa prevê apenas a liberação de passagem de caminhões vazios em lastre, uma vez que as estruturas necessárias para a fiscalização de cargas estão em fase de construção. E veja no próximo bloco, vamos falar do otimismo do setor de turismo aqui em Foz do Iguaçu no último feriado prolongado.
Parque das Aves registra crescimento de 8,4% no feriado prolongado. O Parque das Aves teve um crescimento de 8,4% maior que o registrado em 2022. O movimento deste ano representa a recuperação de 89,9%, batendo o recorde de público no feriado de Corpus Christi em comparação a 2019. O atrativo recebeu 13.611 visitantes nos 4 dias de feriado, em sua maioria brasileiros, representando 83% do total. A cada feriado prolongado, o turismo de Foz do Iguaçu cresce e os atrativos turísticos comemoram os esforços que são feitos diariamente, através do marketing de divulgação para se recuperar dos anos de pandemia. Estamos de volta com o DC Notícias Web, falando que Foz do Iguaçu terá coleta de eletrônicos e eletrodomésticos no próximo sábado. Se você tem eletrônicos ou eletrodomésticos sem uso em casa e não sabe como descartá-los, anote aí na agenda. No sábado, dia 17, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, a Prefeitura de Foz do Iguaçu e a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos promoverão uma ação especial para a coleta desse tipo de material. Segundo a Prefeitura, o evento será no formato de drive-thru na terceira pista da Avenida JK, ao lado da Praça da Paz. E todos os itens arrecadados serão encaminhados para empresas especializadas em reciclagem, garantindo que sejam processados de acordo com as normas ambientais e possibilitando a recuperação de materiais valiosos. Podem ser descartados produtos como celulares, geladeiras, máquinas de lavar, equipamentos de informática, entre outros do gênero. Então tá aí um convite para você fazer essa limpeza ambiental no próximo sábado. E agora falando que Foz do Iguaçu é o primeiro município do estado a receber a Escola Móvel de Manufatura Aditiva e Prototipagem do Senai. Os cursos serão ministrados pelo projeto Carreata no Conhecimento. Devido à falta de inscritos, a gente conseguiu adiar um pouco mais a programação para preencher todas as vagas para estar aproveitando melhor um programa aí que é do Estado do Paraná junto com a Prefeitura. São 36 vagas, 18 em cada período, e as vagas para o período diurno ainda estão abertas. Tem algumas vagas para o curso de técnica de impressora 3D. E também a gente está já em contato com o governo do estado para trazer outras modalidades de curso, como mecânica de automóveis, elétrica de automóveis, panificação e mecânica de motos. O curso de programação 4.0, que é voltado para a indústria, também foi as vagas todas preenchidas e é o curso noturno daí. A impressora 3D, o curso é durante o dia, onde você vai ter aprender técnicas de manutenção da impressora e técnicas de como fazer a impressão 3D. E o curso noturno, ele é voltado para a área industrial, no curso 4.0 de programação industrial. Olha, a capacitação técnica ela é muito importante na hora da decisão de contratação. Quanto mais um candidato tiver essas capacitações, ele na hora da contratação é muito mais vantajoso para ser contratado, né? Em ambos os cursos, né? Hoje o jovem, principalmente, que tiver essas capacitações, ele está no mercado de trabalho com mais facilidade de ser contratado. A carreira de conhecimento está nesse momento na Praça da Bíblia, ela tem toda uma estrutura de elétrica, imóveis para atender lá os alunos, e ela fica lá durante 30 dias. A Carreira do Conhecimento é uma parceria entre o Governo do Estado do Paraná, a Volkswagen do Brasil e o Senai. Então o curso é totalmente gratuito e o Senai que tem a sua metodologia que faz toda a formação. A seguir, setor turístico comemora a visitação no feriado prolongado. Colégio Educação Dinâmica. Nosso DNA é excelência. Excelência em educar, acolher, transformar e construir o conhecimento. Excelência em preparar o aluno para buscar os melhores resultados, de forma criativa e inovadora. Educação internacional de excelência, projetos e intercâmbios internacionais para viver novas experiências de forma global. Colégio Educação Dinâmica. Escolhas que definem o seu futuro. E agora no DC Notícias Web nós falamos dos resultados na visitação no último feriado prolongado. A Itaipu Binacional teve aumento de 12% em relação a 2022. Visitantes que estiveram no atrativo puderam fazer um registro
ao lado dos namorados em uma cabine fotográfica instalada no Mirante Central. Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, que teve seu início na quinta e terminou no último domingo, as atrações turísticas da Itaipu Binacional receberam 8.557 visitantes. O aumento foi de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram recebidas 7.654 pessoas. O Complexo Turístico de Itaipu ofereceu horários estendidos durante o feriadão e, por ser véspera de Dia dos Namorados, os casais puderam fazer um registro especial em uma cabine fotográfica instalada no Mirante Central. Bacana, né? E falando nesse crescimento do setor do turismo aqui em Foz do Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu também recebeu 29 mil visitantes no feriadão de Corpus Christi. 29.745 pessoas. Esse foi o número exato de turistas que visitaram o Parque Nacional do Iguaçu no feriado de Corpus Christi. 54 diferentes nacionalidades como Chile, Estados Unidos, Colômbia, México, França, Bolívia, Alemanha, Espanha, além dos nossos vizinhos argentinos e paraguaios, passearam pelo exuberante local, considerado uma das maravilhas da natureza no mundo. 2023 foi o maior número de visitações desde 2020, quando teve início a pandemia da Covid-19 no mundo. A expectativa é que para os próximos feriados, como o Dia da Independência e Proclamação da República, esse número aumente ainda mais. E agora a gente fala em oportunidades profissionais. O Parque Nacional do Iguaçu abriu inscrições para o processo seletivo de agente temporário ambiental nas áreas de Brigada de Prevenção de Combate a Incêndios. No total, são 7 vagas que estão disponíveis, sendo 6 para o nível 1 brigadista e 1 para o nível 2 chefe de esquadrão. A participação é aberta a toda a comunidade, não havendo exigência de curso superior. A pré-seleção consistirá em avaliação física e de habilidade com o uso de ferramentas agrícolas. A etapa seguinte envolverá um curso de carga de 40 horas, composta por aulas teóricas e práticas. Avaliações realizadas ao longo do curso determinarão a classificação final dos participantes por ordem de pontuação. O edital, com as regras e informações para a seleção, estão no site do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Foz do Iguaçu está entre as 20 cidades com maior PIB do Brasil. 2 indicadores mostram o potencial econômico de Foz do Iguaçu, que conta com vários investimentos de pequeno, médio e grande porte em diversas regiões da cidade. O primeiro é que Foz do Iguaçu está entre os 20 maiores PIBs entre as cidades do interior brasileiro, conforme dados divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento de São Paulo, que traz o ranking baseado em dados de 2020. Foz aparece à frente de cidades como Ponta e Cascavel. No Paraná, Foz tem o 4º maior PIB nominal do estado, estando atrás apenas da capital Curitiba e de 2 cidades de maior porte, Londrina e Maringá, que estão na 15ª e 16ª posição, respectivamente. Outro indicador importante mostra que o desenvolvimento de Foz é revelado pelas licenças ambientais requeridas à Prefeitura para a instalação de comércios e serviços. De janeiro a junho de 2023, foram 103 pedidos para empreendimentos espalhados nas 5 regiões da cidade. E assim a gente encerra mais essa edição do DC Notícias Web, agradecendo a sua companhia e convidando você sempre a acompanhar também as nossas redes sociais oficiais. Obrigada mais uma vez pela companhia e até amanhã.